Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Materiais de Construção. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os aglomerantes, apenas uma breve introdução. Os aglomerantes são materiais com propriedades ligantes, em geral pulverulentos, especificamente os três que a gente vai trabalhar esse semestre: cimento, cal e gesso, se encontram nesse estado, se encontram na forma de um pó fino. Quando misturados com a água, formam uma pasta que endurece por processo físico-químico, geralmente devido a reações químicas e às vezes por simples secagem. Esses aglomerantes são capazes de ligar os agregados, formando um corpo sólido e coeso. Daí vem-se a ideia de produzir, juntamente com os agregados, as misturas de argamassas e concreto para as obras de engenharia. Quanto ao processo de endurecimento, esses aglomerantes eles se classificam em aglomerantes inertes e aglomerantes ativos. Os inertes endurecem por simples secagem, é o caso da argila e do betume, que pode ser utilizado como material aglomerante. E ativos, aqueles que endurecem devido à reação química. Os aglomerantes ativos eles podem ainda ser classificados em aglomerantes aéreos e aglomerantes hidráulicos. Os aglomerantes aéreos são aglomerantes cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer por reação de hidratação, após a mistura com a água, ou pela ação química do anidrido de carbono, combinando com o CO2 presente na atmosfera. Após seu endurecimento, não resiste satisfatoriamente quando submetido à ação da água. Exemplos desse tipo de aglomerante, nós temos o gesso e a cal aérea. O gesso, dentro da definição de aglomerante aéreo, ele está presente na condição de que ele precisa da água para hidratar. O processo de endurecimento dele se dá a partir dessa hidratação com a água. E a cal aérea, ela passa pelo processo de hidratação, entretanto, essa hidratação não resulta no seu endurecimento. Após ser hidratada, o material precisa entrar em contato com o CO2 para poder ela completar o ciclo e aí sim endurecer. A característica fundamental que coloca eles dentro da classificação de aglomerante aéreo é o fato de que, após endurecido, eles não resistem satisfatoriamente quando submetido à ação da água. Também daí vem a ideia de que esse material ele não deve ser utilizado em situações de obras que tenham contato constante com a umidade, com a água. Isso porque, por questões de durabilidade, o material não oferece um bom desempenho. Aglomerantes hidráulicos são aglomerantes cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer apenas pela reação com a água e que, após seu endurecimento, resiste satisfatoriamente quando submetido à ação dessa água. Exemplos de aglomerante hidráulico, nós temos a cal hidráulica, o cimento natural e o cimento Portland, que é o cimento comercial usado nas obras aí de engenharia. Esse tipo de aglomerantes são os mais indicados para as situações de aplicações onde pode-se ter o contato direto com a água, já que o material oferece uma boa resistência, oferece um bom desempenho. Por isso que se vê as obras de canais, barragens ou tubulações dutos, né, onde se utiliza, por exemplo, os cimentos Portland para a produção dos materiais que compõem esses elementos. Algumas definições sobre o tema: hidratação, a gente já falou aí quando estava definindo os aglomerantes. Processo químico, pela qual um aglomerante de origem mineral reage com a água. Esse processo de hidratação é importante para as etapas de endurecimento, tanto do cimento como do gesso, como da cal. No caso do cimento e do gesso, a hidratação coincide com o processo de endurecimento, e no caso da cal, ela precisa passar pelo processo de hidratação para posterior se combinar com o CO2 presente na atmosfera e aí sim endurecer. Nesse caso, o processo de hidratação da cal não coincide com o seu processo de endurecimento. Hidraulicidade, outra propriedade que caracteriza os aglomerantes, nesse caso só os aglomerantes hidráulicos, de endurecer por hidratação, com desenvolvimento de resistência mecânica ao longo do tempo. Outros dois conceitos importantes é a consistência e a plasticidade. São conceitos muito usuais para definir condições de trabalhabilidade para pastas, argamassas e concretos. Muitas das vezes essas duas propriedades, de certa forma, são suficientes para definir uma condição de trabalhabilidade.
Daí a importância da gente discutir seus conceitos. Consistência, capacidade do material de resistir a esforços, ainda no estado fresco. E plasticidade, a capacidade do material de se deformar e manter a forma, ainda no estado fresco. Ou ainda permitir ser moldado, trabalhado e tal. A plasticidade é uma característica bastante comum dos materiais argilosos ou nos materiais finos de um modo geral, nas pastas de materiais finos de um modo geral, como pasta de cimento, pasta de gesso e pasta de cal. Também é uma propriedade bastante importante para argamassas e concreto, na definição de trabalhabilidade. A consistência é um conceito mais utilizado, de certa forma, e talvez por isso, muitas das vezes, tenta se associar no conceito de consistência, introduzir outros elementos que, de certa forma, tentem fazer uma avaliação visual, qualitativa de uma condição de trabalhabilidade. É muito comum associar a consistência de material, comparamos com uma consistência seca, uma consistência plástica, uma consistência fluida. Dentro da ideia de colocar dentro do mesmo conceito de consistência outras propriedades como plasticidade, fluidez. Aqui tem um exemplo de uma pasta de cimento, uma mistura de cimento e água, com uma consistência ali intermediária entre uma consistência seca e uma consistência plástica, onde é possível imaginar que, ao imprimir uma certa tensão na amostra com essa colher de pedreiro, o material oferece uma certa resistência a essa deformação. Isso é uma forma visual, qualitativa, de se avaliar a consistência que o material tem. Por outro lado, a plasticidade também é possível de verificar nessa condição de pasta, onde o material, após sofrer a deformação, cessando o esforço que foi necessário para provocar essa deformação, o material não volta à sua forma original, ele mantém a forma. É uma característica importante em muitas das aplicações aí para as argamassas e concretos. Se eu aumentar o teor de água nessa pasta, eu vou chegar num estado de consistência fluida, onde o material dificilmente exibe uma plasticidade, a capacidade de manter a forma após ser deformada, né? E a consistência se aproxima mesmo de uma condição fluida. É o caso da imagem que está aí, onde se percebe um líquido quase que autoadensável. Outro conceito importante é o conceito de pega, bastante utilizado nas caracterizações das pastas de gesso e de cimento. A pega nada mais é do que a evolução das propriedades mecânicas da pasta no início do processo de endurecimento. Na verdade, é uma etapa que antecede o endurecimento, propriamente dito. É uma propriedade essencialmente física, consequente, entretanto, a um processo químico decorrente de reações após a mistura do aglomerante com a água. É a caracterização da perda de plasticidade das pastas, caldas, argamassas e concretos, também é outra forma de entender esse conceito. De um modo geral, essas pastas, ao entrar em contato com a água, as reações químicas vão acontecendo. Com o tempo, esse material vai enrijecendo, fruto dos compostos que são gerados a partir da hidratação dos aglomerantes com a água. Como consequência disso, tem algumas alterações na sua consistência e na sua plasticidade. Essas alterações vão ocorrendo ou vão se processando ao longo do tempo, culminando com o endurecimento propriamente dito, onde o material ele ganha um certo grau de enrijecimento, de endurecimento, que dificilmente ele se deforma com a aplicação de pequenas cargas, o que dificulta a aplicação, condições de acabamento e coisas do tipo. Para se avaliar a pega, existem alguns ensaios específicos. À medida que a gente for falando dos aglomerantes, a gente vai definindo melhor essa propriedade. A fase subsequente ao período de pega, nós temos o endurecimento, na qual o aglomerante passa a oferecer resistência a pequenos esforços mecânicos. A partir daí, esse endurecimento o material ao longo do tempo também vai ganhando ou alterando suas propriedades mecânicas, de um modo geral, vai aumentando resistência, aumentando dureza e mudando outras propriedades. Alguns aspectos históricos sobre os ligantes, sobre os aglomerantes. De um modo geral, existem relatos dos primeiros aglomerantes que foram utilizados na forma
de materiais como as argilas. Muitas das vezes essas argilas ainda não cozidas eram adicionadas certas fibras para melhorar algumas propriedades mecânicas. E esse material foi utilizado por babilônios e assírios nas construções de algumas moradias. Existem relatos também que argamassas de cal e de gesso foram encontradas nas obras das pirâmides do Egito. Provavelmente se discute muito que o gesso foi o primeiro aglomerante ativo, né, aquele que precisa ser hidratado para que ocorram as reações químicas e ele adquira resistência mecânica. Provavelmente devido à facilidade de obtenção do gesso, em pequenas, já que esse material tem que ser calcinado, mas dentro dos aglomerados que a gente vai trabalhar, que precisa ser calcinado a baixas temperaturas, em torno de 140 graus, coisa que para se obter a cal você tem que calcinar de 900 a 1000 graus, e o cimento, a temperatura é em torno de 1400 graus. Então, provavelmente o gesso tem tudo para ser um dos primeiros aglomerantes ativos a serem encontrados. Existe relato também que os gregos utilizaram esses materiais nas suas construções, nas suas obras de arte também. E, a posteriori, se registra grandes avanços para o entendimento do que seria futuramente o cimento artificial. Os romanos produziram um certo tipo de cimento ao misturar cinzas vulcânicas em argamassas de argila e cal, com misturas de argamassa de argila e cal, com solos argilosos e cal aérea no caso. Utilizaram esse material em obras como aquedutos, portos, que ainda resistem ao tempo. Isso aí seria mais ou menos a base do cimento na antiguidade. O processo de desenvolvimento do cimento tiveram vários eventos de destaque. Pode-se dizer que em 1818, Vicati, a partir de seus estudos com o desenvolvimento da ciência, observou a possibilidade de se misturar artificialmente calcário, argila, para a obtenção do cimento, dando continuidade ao que os romanos fizeram lá na antiguidade. O Vicati, ele é considerado o pai do cimento artificial, apesar de não ter sido ele o responsável por patentear as primeiras misturas de cimento. Joseph Aspadin, em 1824, queimou conjuntamente pedras calcárias e argila e em seguida moeu esse material para obter um pó fino. Percebeu que esse material, ao entrar em contato com a água e após secar, obtinha um material tão duro quanto rochas empregadas em algumas construções. Nesse mesmo ano, em 1824, o material foi patenteado com o nome de cimento Portland, que ganhou esse nome devido à semelhança da coloração do material obtido após o endurecimento com algumas rochas presentes lá na ilha de Portland, na Inglaterra. A história do cimento no Brasil, de certa forma, fica bem ilustrada a partir de um cronograma de instalação das fábricas no Brasil. Percebe-se que em 1926, aproximadamente 100 anos depois de Joseph Aspadin patentear o cimento em 1824, a primeira fábrica de cimento foi criada, a Peros, em São Paulo. Depois, em 1933, em Mauá, no Rio de Janeiro, foi criada também a segunda fábrica. E em 1935, 2 anos depois, surgiu uma fábrica do Espírito Santo e outra na Paraíba. Existe relatos ainda de que essas ruínas da fábrica de cimento antiga ainda tem lá. Daí para frente, as fábricas foram cada vez mais surgindo, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Hoje é possível encontrar fábricas de cimento espalhadas por quase todos os estados do Brasil, como é ilustrado aí no mapa do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. O Nordeste tem bastante fábrica e o Sudeste também. Aqui no mapa percebe apenas o Acre, Roraima e o Amapá sem a presença de fábricas de cimento. Regiões como o Distrito Federal, ali no entorno de Brasília, a gente tem a presença de 2 fábricas, uma da Ciplan e outra da Votorantim Cimentos. E o meu estado, que é a Paraíba, a gente tem 4 fábricas de cimento.
2 ali no litoral e 2 mais para o interior. Uma praticamente dentro da cidade de João Pessoa e outra na cidade de Caporã, ali, divisa com o estado de Pernambuco. Aqui está uma lista também do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, onde é destacado as empresas e a localização de cada uma dessas fábricas por cidade e estado. Em termos de produção de cimento, o Brasil está em 5º lugar, né, uma posição de bastante destaque, produzindo em 2012 68,8 milhões de toneladas. O Brasil ele é quase autossuficiente, o que ele produz praticamente ele consome, o consumo dele é um pouco acima do que ele produz. Ainda tem que trabalhar com importação de uma pequena parcela desse material de forma relativa, né? Mas ele tem um grande potencial de aumentar aí esse processo de produção. Basicamente é isso, foi apenas uma aula de introdução aos estudos aglomerantes. Essas foram as referências que eu utilizei na aula, juntamente com algumas normas que eu citei ao longo das transparências. Nas próximas aulas a gente vai detalhar agora de forma mais específica cada tipo de aglomerante e dar mais destaque a cada um deles. Ok?